Boa tarde, meus nobres leitores. Hoje nós iremos falar deste livro aqui, Pregação e Pregadores, de nada mais e nada menos de Dr. Martyn Lloyd-Jones. Este servo do Senhor, que foi pastor, que ele estudou, foi médico e aí Deus o chamou para ser pastor. E é muito interessante essa virada da vida dele, que ele fala no livro de como qual é o mais importante, ele falou que o mais importante dele era salvar vidas, salvar almas através ali do chamado de Cristo. E neste livro, Pregação e Pregadores, eu recomendo para aqueles que querem e estão pregando, ou vão pregar, ou estão exercendo o cargo de pastor, ou estão pregando, estão em algum momento da sua vida aí estão almejando também trazer uma palavra, Ele desmistifica muita coisa no livro sobre tem determinados homens, são ideias e são opiniões que a gente acaba às vezes, por exemplo, tal pessoa falou, então aquilo lá é o certo, Aquilo lá é o certo. E na verdade não é assim. Por exemplo, assim, vou dar um exemplo aqui claro, Esse homem aqui, por exemplo, de Deus também, Steve Lawson, Vamos lá. Vamos dizer que ele falou assim, para você pregar, você tem que pegar no mínimo 1 hora, É só um exemplo. Ele não falou isso, Não sei se ele falou. Mas o Dr. Martyn Lloyd-Jones, ele fala que as pessoas têm que se respeitar muito, Cada um tem um chamado, cada um tem um jeito, respeitar o público. Aí ele fala sobre você conhecer a sua igreja, conhecer a si mesmo, conhecer o trabalho do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. E é muito interessante isso que ele fala para nós, Que, por exemplo, ele fala sobre o tempo da pregação, ele fala sobre como que um pastor, um pregador ou alguém que está nesse chamado, que ele diz ser o chamado mais importante da vida de um homem e um chamado mais importante da vida de um homem. E aí ele não tem outra palavra para falar sobre isso aí não. Então ele fala sobre, por exemplo, como você deve se preparar para um sermão, quanto tempo deve se preparar para um sermão. Aí ele vai falar sobre a sua vida ministerial, ele vai falar sobre exemplos e mais exemplos da vida dele. Então, ele vai falar, por exemplo, quantas vezes ele foi em igrejas, quantas vezes ele pregou, o que aconteceu, e ele vai dar exemplos nesse livro de pastores que acabaram tomando umas medidas que não foram interessantes, e é bem bacana. Muito bom o livro, eu indico o livro aí para essas pessoas, Pregação e Pregadores, para aqueles que querem ir nesta área. Ele vai falar também, por exemplo, sobre as igrejas, também, o que isso envolveu, a pregação, o que fez a igreja. Ele fala muito, é muito interessante porque esse livro ele fala sobre prática ministerial. Por exemplo, você quer, você quer falar com o teu pastor, seu pastor não te dá uma dica, você quer falar com o teu pastor sobre alguma coisa, você quer conversar, você quer que algum pregador experiente te dê uma experiência sobre pregação, sobre dicas, sobre alguma coisa assim, é esse livro aqui. Então, o pastor, vamos dizer, vai falar, como você deve fazer, como deve se lidar, ele vai falar a experiência da sua vida, do seu propósito, da sua caminhada como pastor. E ele, como homem do Senhor, esse livro aqui, ele é da editora Fiel, editora Fiel, uma editora muito boa, com livros muito, muito bons, e ele tem 302 páginas. É um livro
bom, né? Dependendo de como você lê aí, você consegue ler ele uns 2 meses e um mês. E um mês você consegue ler ele, né? Se botar 10 páginas por dia, você já leu ele já. Então aqui, ó, por exemplo, o sumário dele, né? O sumário dele fala a primazia da pregação. Ele vai abordar como não há substitutos. Ele vai falar que não há substituto sobre a pregação. Ele vai falar, não há, a pessoa quer botar, vamos tirar a pregação, botar só louvor. Né? No louvor a gente vai evangelizar. E não, ele fala, não. A pregação é muito importante, não há substituto. E ele vem defendendo as ideias e batendo o porquê e tal. O sermão e a pregação, a forma do sermão, o ato da pregação, o pregador, a congregação, o caráter da mensagem, o preparo do pregador, a estrutura do sermão, ilustrações, eloquência, o humor, o que evitar, apelando por decisões, o radísio romance, demonstração do espírito do poder. Então, é um livro muito bom. Eu recomendo. Então, um pouco aí sobre o autor, né? Aos 23 anos de idade, Dr. Martyn Lloyd-Jones era chefe e assistente clínico de Sir Thomas Order, o médico do rei da Inglaterra. Inesperadamente, aos 27 anos, Lloyd-Jones voltou à sua terra natal, o país de Gales, com o coração ardendo pela salvação de seus conterrâneos. Alguns consideraram sua radical mudança de carreira como algo romântico. Contudo, de uma coisa Lloyd-Jones estava seguro: tal mudança não foi sacrifício nenhum. Segundo ele, abre aspas, eu não desisti de nada, recebi tudo. Considero a maior honra que Deus pode conferir a qualquer homem chamá-lo para ser mensageiro do Evangelho. Depois de 12 anos de ministério do país de Gales, o doutor, título pelo qual era afetuosamente conhecido, voltou para Londres, onde ocupou por mais de 30 anos o púlpito da capela de Westminster. Amém? Então esse livro aqui foi impresso em fevereiro de 2020. Ele é recente, né? Esse aqui. Porque esse aqui já está na... Vamos ver qual é a segunda edição. Né? Então, 2008. A princípio foi a... Então, traduzido do original em inglês. Ele foi de 1972. Traduzido e impresso com permissão, né, pela Editora Fiel em 1976. Primeira edição em português. 1984. Olha aí, muito tempo. Segunda edição em português, fevereiro de 2008, né? Que é essa daqui, essa aqui é a segunda edição. Muito bom esse livro, né? Tem excelentes experiências de um homem do Senhor aí, alguém que nós podemos nos espelhar e tirar muitos ensinamentos, né? Muito interessante. Falou? Essa é a indicação que eu deixo. Valeu, meus amigos. Curta, compartilhe, dá aquele joinha. Tamo junto.